Podcraft, Pandemia 2020, mais uma temporada. Parece título de série ruim, mas é a nossa realidade. Acreditamos que a pandemia duraria de 40, quiçá 80 dias, e olha aí como estamos agora, mais de 6 meses depois. Para quem não se lembra, as primeiras ações ligadas à pandemia no Brasil datam de 9 de fevereiro, quando um grupo de brasileiros que vivia na cidade de Wuhan, na China, foram repatriados. De lá para cá, eu não sei quando que você vai ouvir esse podcast, mas já nos aproximamos de 150 mil mortes, 522,7 mil empresas, de um total de 1,3 milhão, que encerraram suas atividades temporária ou definitivamente só até a primeira quinzena de junho, e tudo por causa da Covid-19. É claro que por mais esperança que tenhamos, por mais ideias para passar pela quarentena, o mercado de artesanato também sofreu com esses efeitos. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Pandemia 2020, mais uma temporada. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Dessa vez, nós vamos fazer diferente. Seremos entrevistadoras e entrevistadas. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E agora, estamos absolutamente envolvidas com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para o artesão. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir o nosso propósito, que é valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Mas, como comunicadoras, a gente não pode deixar de trazer informações para você quando é hora, né? É isso que eu e a Beth vamos fazer hoje, então. Trocar um pouquinho sobre o que a pandemia nos ensinou até aqui. Vamos ouvir? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Olá, Faiga, que delícia, mais uma semana a gente aqui juntas falando sobre artesanato, que é o que a gente sabe fazer de melhor, mas dessa vez, como você bem disse, numa minissérie das fraquinhas, né, na terceira temporada, a gente solta agora, aí a gente já brincou, né, a primeira temporada foi o desespero, a segunda temporada foram as lives, agora a gente entrou na terceira temporada das mentorias. Eu acho legal essa diversão de temas, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né, a parte do que foi, do que está sendo a pandemia, eu acho que a gente precisa fazer primeiro um balanço do que foram esses 6 meses, né, de pandemia. Como que a gente se adaptou? Que o artesão é adaptável, que a gente sabe se virar nos 30, que rapidamente a gente saiu de uma crise de desespero para uma mão na massa, né? E muita gente vivendo da confecção de máscaras nesse período todo, e de repente isso foi numa emergência, e aos poucos foi todo mundo se adaptando, mas como que reagiu o mercado com tudo isso? Como que aconteceu? A gente teve o começo, né? Ele foi muito positivo, eu diria, inclusive, porque o artesanato, como a gente sabe, ele é feito de pessoas que não desistem, né? Que estão fazendo uso da sua criatividade, da sua arte, e eles não param de pensar, e eles pensam no coletivo. Muitas vezes a gente falou sobre o artesanato ser muito solidário, de ser muito generoso uns com os outros. Então, a gente teve aí as campanhas com as máscaras, que elevou o nome do artesanato, inclusive para o campo da saúde, né? Porque o artesão ele foi primordial e a confecção das máscaras ajudou muito na manutenção das famílias, né? A gente, como falou aí na abertura, a gente perdeu muitas pessoas, mas muitas empresas fecharam. Então, quando uma empresa fecha e um emprego falta, uma família inteira é prejudicada com isso, né? Então, a gente tem aí hoje crianças fora da escola
comendo mais em casa. Quem está em casa sabe, né, que a gente consome mais, gasta-se energia, gasta-se internet. A gente está aqui vivendo esse novo normal. E uma realidade é que deve-se chegar, isso são dados de reais, de estatística, enfim, que cerca de 10 milhões de trabalhadores informais, e vamos colocar aí uma boa parte, leia-se no informal o artesão, chegando ao mercado do artesanato, e onde a gente vai ter que absorver essa demanda em todos os sentidos, né, também. Então, assim, não é só o que o artesão viveu, mas o que os novos artesãos vão trazer, porque eles estão chegando, né, com uma bagagem nova, com uma realidade nova, que a gente vai ter também que tanto apresentar para eles o mercado, como se adaptar com eles ao mercado, porque é óbvio que essa onda gera uma mudança, né, é um movimento. É interessante quando você fala aí dessa bagagem, né, que ele chega, porque assim, a gente defendendo... não queria ter que tocar nesse assunto já no início, mas fica parecendo que a gente quer vender o peixe, mas é por isso que a gente se preocupou tanto com a questão da educação desde o início, né? Porque muito dessa bagagem, ela vem calcada no conhecimento, porque muitas pessoas estão fazendo uso dessa pandemia, nós entre elas, para... aprender muito, para consumir informação, para consumir formação, para poder se fazer um profissional melhor. Hoje nós vivemos a era do profissional multipotencial, né? Que ele pode ali atuar em diferentes áreas, né? Então a gente tem, todo mundo agora virou um pouco especialista em rede social, virou especialista em, assim, eu sei que a gente vai entrar aí no assunto das mentorias, você vai falar disso, mas a gente tem aí, nunca se teve tanto especialista, né? Em tudo, né? Em tudo, aí... mas porque realmente é importante que as pessoas entendam que todos são especiais e que tem um conhecimento que deve sim ser compartilhado, com prudência, com embasamento, mas que deve ser compartilhado, que deve ser... exposto mesmo, né? Eu acho que a gente pode entrar aqui, se a gente for dividir, imagina, né? A gente tem o vício de editor e é óbvio que pra gente tudo é dividido, né? Tudo tem o seu momento certo para entrar na ordem. Mas, por exemplo, se a gente colocar, vamos colocar, primeira temporada, eu adorei essa nossa cronologia de temporadas. Primeira temporada, a temporada do desespero. Então tá, foi aquela hora que a gente não sabia o que ia fazer. Todo mundo entrou num pânico, né? Putz, o que eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer? A gente, inclusive, né? Que nós, apesar de ser comunicação, a gente também falou, a gente ficou uns dias aí perdidos, a gente tinha o nosso canal, a gente tinha o nosso veículo de comunicação, mas assim, você fala, opa, o que vai ser daqui? O que a gente pode... Foi um momento eu acho que o momento, como se fosse um terremoto. Balançou a gente, fez a gente chacoalhar as ideias e muito sem saber direito o que ia fazer, a gente tocou a banda nesse desespero. Os mais rápidos foram atrás das máscaras e daí começaram a se virar, outros já caíram para algum outro lado. Bom, enfim, a gente teve esse período da primeira temporada que foi o desespero. A segunda temporada, eu acho que eu gosto de chamar da temporada das lives, né? Onde a gente teve, assim, live para tudo quanto é lado. Todo mundo vai fazer live. Live. É live de manhã, de tarde, de noite. Eu soube de brigas por conta de horário de live entre artesão. Né? Vamos combinar, gente. Não, a live das 10 é minha. Não, a das 9h30 é a minha. Não, mas a minha é das 11. E essa loucura... E eu ficava sempre pensando que horas que as pessoas comem, dormem e trabalham. Porque se você fica só assistindo live o dia inteiro e nessa disputa de audiência ensandecida, você simplesmente esquece que as pessoas têm outras coisas para fazer. E principalmente, tudo bem, durante aquele período onde você só estava em casa, que você não podia fazer nada, que a tua opção era ver televisão, ou ver live, ou bordar, então, às vezes você ficava na live mesmo. Mas isso é um equívoco também, né, Beth? Porque, assim, mais do que editoras, nós somos profissionais liberais há muito tempo. Então, a gente já vive no home office há muito tempo muitos anos. Também. Não, eu virei 15 anos de home office já. Pois então estar em casa para a gente é trabalho já há muito tempo. Então, foi muito surpreendente para mim as pessoas acreditarem que estar em casa era não ter nada para fazer. Porque tem muita coisa para fazer.
Não é? É assim, ficou aquela, agora eu vou poder ler. Eu falei assim, como assim? Gente, eu li acho que umas 10 páginas de livro nessa pandemia. Eu não consegui sair, eu tô lá com o meu livro de cabeceira, que não é pequeno, e eu tô lá, assim, eu não consigo, porque o tempo falta, né? E assim, trabalhando o dobro, inclusive, né? A gente começa às 8h30 da manhã, termina, quando dá certo, 8h30 da noite, normalmente você vai adiante, porque justamente porque você está em casa, você tem mais um monte de coisa para fazer, você vai fazendo, Nossos clientes sabem aí quantos e-mails a 1h20 da manhã já receberam. Já recebe, vai, bom, enfim. E aí você entra vamos chegar nessa segunda temporada, nessa exaustão de lives, né? E assim, e a live, agora eu sei que eu vou tocar no calcanhar de Aquiles, que eu vou tocar num assunto extremamente polêmico, mas eu realmente não sou a pessoa mais simpática do mundo em relação às lives. Quando é live de cantor, de famoso, que tá lá cantando, eu sou a primeira a amar, tá? Viva a live da Ivete, que também acho que foi a única que eu assisti inteira também, na do Magal também eu gostei. Enfim, adoro, tá? Ponto. Isso é uma ação. Mas se você reparar, todas essas lives que eles fizeram, teve patrocínio de alguém. Tinha dinheiro no meio do caminho. Eles não estavam lá cantando de graça, né? Aí você pega assim, logo no começo também da pandemia, eu li um artigo muito bom que explicava a função das lives ou do Instagram, de qualquer coisa, nesse atual mercado que devia ficar pro resto né, pós-pandemia. Pro novo normal, né? Pro novo normal. Que Instagram, que live é nada mais, nada menos do que o novo Polishop. É um instrumento. É vitrine, né? É uma vitrine de vendas. Uhum. É uma vitrine de você vender. Então, assim, eu consigo achar mega bacana uma live arregaçada na sua intenção de venda. Estou aqui para vender. A minha intenção é venda. Eu não estou aqui para fazer firula. Eu tenho alguma coisa para falar, eu tenho alguma coisa para contar. E essa coisa é um produto que eu quero te vender. E eu quero te convencer de que isso daqui é bom. Porra, é do caramba. Aí você fala assim, nossa, é legal, então tá, esse é o propósito. Eu assisto ou não como consumidor se eu quiser. Eu tenho essa opção e eu estou vendendo o meu produto. Então tá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu quero vender aquele produto. Só que quando você vê as artesãs... E as lives de entrevista, né? Também sem querer defender aqui o nosso peixe, mas assim, a gente está vendendo informação, está dando informação para as pessoas, está mostrando um outro lado do entrevistado, né? O nosso produto é entrevista. O nosso produto é uma outra... E mesmo assim, se a gente parar para pensar, a gente também visa um anunciante ter alguém que anuncie com a gente. A gente não está fechado a isso. Na verdade, se mostra, é uma outra coisa. A informação tem uma outra conotação. A gente está falando de produto aqui. Aí, quando você pega e coloca o nosso propósito, nós temos um propósito, que é o propósito da informação. Tá? Agora, quando você entra em live, apenas para ter live, para aparecer em uma rede social, eu acho muito comprometedor. Porque você acaba... aí eu cito Legião Urbana, vendendo fácil o que não tinha preço. Você começa a se vender... Você começa a dar aquilo que você tem, tudo aquilo que você aprendeu, sem nenhum propósito, sem ter um porquê da troca. Eu faço porque eu gosto de ensinar. Oi? Tem certeza que você vai estar ensinando? Você está ensinando de verdade? Para se dizer o quê? Que você é professor? Será que você é professor mesmo? Será que você é capacitado para ser professor? Se for, né, é lícito. Eu acho que as pessoas... A internet, ela dá aí uma liberdade, né, que é perigosa, porque a liberdade, ela não anda sem responsabilidade. Mas mas existe uma coisa chamada... A liberdade não anda longe do bom senso. Que é a responsabilidade. São irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Então, assim, você tem liberdade? Tem. Que ótimo, maravilha. Mas você tem que ter bom senso junto. Então, você tem que saber que quando você está dando, e você vai dando, e você não está vendendo nada em troca dessa live, em troca desse produto, você não está se vendendo como professor, você não está se vendendo material de kit, você não está vendendo... É extremamente ruim isso. E a gente vê essas lives por aí que acontecem, são várias que a gente já viu, e cada vez mais o que aconteceu, justamente por falta de propósito, por falta de conteúdo, por falta de porquê, o que acontece? Elas vão se esvaziando.
E isso acaba comprometendo, às vezes, bons profissionais que tinham conteúdo, que tinham um bom produto a vender, né? Mas eles ficam comprometidos porque o mercado fica contaminado, né? Sim. Por conta de quem não tinha propósito e usou do mesmo espaço. E aí eu vou voltar a falar. Você é testemunha, você sabe que há muitos anos atrás, quando a gente fazia 500 revistas por ano, por mês, e a gente fez, eu e a Faiga, quem não sabe, nós trabalhamos juntas em uma editora, e foi dali que a gente se conheceu. A gente soltava 30, 40 títulos do segmento de artesanato por mês, pelo menos. E eu olhava e falava assim, gente, a gente está poluindo a banca, a gente está matando o solo fértil da criação. E isso um dia vai acabar. E isso não vai dar certo. A gente está explorando um termo de um jeito que vai chegar uma hora que é que nem mato. Se você ficar arrancando tudo quanto é árvore, chega uma hora que não tem mais árvore para arrancar. E aconteceu exatamente assim, aconteceu isso. Né? E as lives, a hora que você vê, do jeito que elas estão a única diferença é a velocidade disso, né? Porque a gente está falando de uma live de 6 meses atrás que bombava, e hoje, 6 meses depois, quando você consegue 20 pessoas te ouvindo, você fala, nossa, a audiência foi ótima. Não, não foi péssima. A tua audiência para 20 pessoas é péssima, né? Então, assim... se a gente for avaliar em número, nem há 6 meses aquilo bombava, né? Que número é esse? Baseado em quê, né? Porque essa pandemia pegou a todos de surpresa, inclusive todas as pessoas que hoje fazem uso das redes sociais. A rede social, ela tinha um outro propósito, e aí, de repente, essas pessoas estão fazendo as suas métricas baseadas em nada, né? Então, e às vezes aí a minha dúvida, se você tá... Por que você cai? A gente ainda vê... Tem live no Facebook, que eu vou ser muito honesta, porque o Facebook eu acho que não é um canal de venda, ele é um canal de integração, de conexão, mas não é um canal de venda, e eu acho que é isso que a gente também tem que, às vezes, estabelecer qual é o veículo que você está usando, para que ele serve. E o Facebook para venda, assim, ele é muito bom para o marketplace, então ele tem uma função de venda lá embaixo. Quando você tem um produto, coloca lá para vender aquilo lá. Eu mesmo já vendi muita coisa pelo marketplace do Facebook, mas a venda de produto em feed, em stories, essas coisas, eu não sei se eu não tenho uma boa estatística disso, mas o Facebook, e tanto assim, o Facebook também vem tendo uma queda de demanda, uma queda de usuários, em função também do tanto que se explora, o tanto que se fala, o tanto que... E eles vão mudando, eles vão tentando se adaptar. Agora a nova moda são os grupos, então você vai fechando os grupos. Tem até propaganda na televisão hoje em dia que eles estão fazendo para ver se eles conseguem conquistar e incutir essa ideia nas pessoas. Mas a formação dos grupos no Facebook não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão acessível, não é o grande público que consegue acessar dessa maneira, e talvez esse não seja um instrumento que o nosso público artesão tenha melhor contato, tenha melhor entendimento, então talvez não seja a melhor opção. Aí você tem os grupos de WhatsApp, que hoje em dia também se formaram em torno de alguns temas, dentro de alguns, né, em torno de algo como fã, como qualquer coisa assim do gênero, que pode ser. Então, assim, mas a gente chega no final da 3ª temporada com uma impressão meio estranha do exagero de lives, né, do tanto que a gente teve. E aí, finalmente, a gente chega na 3ª temporada, que é a que a gente está, a era das mentorias. Então, agora todo mundo sabe tudo. Como é que a gente tinha falado? Assim, a certeza de tudo que sei sem nada saber. E aí, porque assim, a gente, quando você fala, por que é isso, né? A certeza de tudo que eu sei sem nada saber. Porque a gente está falando, todo mundo, assim, a gente abre lá o feed, por exemplo, 500 pessoas falando, para você conquistar a internet, você tem que fazer isso. Porque para você conquistar seguidores na coisa, e vai te jogando informação, cada um do seu jeito, cada um da sua experiência, cada um só que sem nenhuma certeza absoluta, por único motivo. A história não chegou ao final, então a gente não sabe qual é real o sucesso disso, né? Eu sou um pouco relutante com essa opinião, porque eu acho que
tudo é muita coisa e todo mundo é muita gente, sabe? Então, assim, eu acho que tem gente, sim, muito competente, a gente tem bons mentores defendendo bons propósitos aí, e assim como um dia aconteceu com as revistas e agora a gente vem mostrando aí as lives, eu acho que o mercado perde corre o risco de perder bons profissionais por conta dos maus que fizeram mau uso. É óbvio, do mesmo, a gente tem fases, né? No artesanato também tem, na vida, que é cíclica, isso acontece. Teve uma fase dos profissionais de coach que, nossa, bombaram e tal. Existem profissionais maravilhosos, existem profissionais que realmente ajudaram a salvar empresas, que realmente focaram em projetos de vida e de autoestima e que realmente ajudaram. Mas a minha dúvida é, Faiga, essas pessoas que você citou, quase todas elas, como que é a formação dessa pessoa? É muito ela dormiu. Não, é muito vasta e não param de estudar, né? Continuam. Então, essa é a questão. Então, você fala para mim que você tem um coach, que você tem um mentor, que você tem, sei lá, um mestre, use o termo que você quiser. Uhum. Que o cara é maravilhoso, bacana, tal. Por quê? Porque esse cara tem embasamento. Porque realmente é um especialista no que ele está fazendo. Ele é especialista, ele estudou muito para estar lá. Ele não dormiu o João das Couves e acordou mentor. Agora, o que me assusta e o que me apavora é você ter hoje no mercado uma série de pessoas que se intitulam mentores e são especialistas de coisa nenhuma, né? Sendo que essa pessoa nunca estudou para isso. Então, com base no que ela está falando? Uhum. Sabe assim, e eu digo isso também de alguns professores, tá? Por isso que eu falo que hoje eu tô com a língua afiada, né? Por que você, de vez em quando, tem alguns professores, a pessoa fez aula de artesanato 2 vezes, aprendeu lá, dá 2 pinceladas, na terceira aula ela é professora. Oi? Não, ela não é professora. É desrespeitoso isso. É desrespeitoso, né? Com quem estuda demais, com quem... Não, consigo próprio também, porque você vai ser devorado, né? Não tem como sobreviver a isso, né? Mas assim, a diferença é que às vezes você tem eu vejo e a gente conhece inúmeros professores que são maravilhosos, porque tem anos e anos de estudo, anos e anos de artesanato, que realmente detêm a técnica, detêm o conhecimento, mas porque são um pouco mais tímidos, ou porque talvez não saibam fazer tão bem assim o seu marketing pessoal, eles ficam mais apagados do que aqueles que sabem nada, mas sabem fazer marketing pessoal e sabem valorizar a sua tesourada é melhor dada do que a tesoura do outro. Eu corto melhor o papel do que você, então assim, eu sou melhor. Eu descobri uma técnica, e sem contar que eu adoro sem contar que eu adoro aqueles que são assim, porque eu descobri a roda. Eu descobri, por exemplo, assim, que colocar, com a técnica que eu desenvolvi, de colocar o pano no bastidor, o teu bordado vai ficar muito mais firme. Aí você fala. Eu ouvi uma frase há pouco tempo, eu não vou saber de quem foi, mas que era bem simples, ela fala: somos todos vendedores. Não importa o que você vê, somos todos vendedores. Então, atente-se ao seu planejamento de venda, né, e à sua abordagem. Identifique seu público e faça. Mas eu acho que existe uma coisa chamada caráter de venda. Sabe assim, você tem que ter bom caráter na hora que, mesmo que você está vendendo. Você não descobriu o caráter antecede a venda, né? Sim. Porque você não descobriu o bastidor. O bastidor vem, eu nem sei nem te dizer de quantos séculos atrás. Só que assim, principalmente o bastidor de madeira, não rola, sabe? Assim, são coisas, a mesma coisa que a pessoa fala arroz de forno, e o arroz, não é, arroz de forno é arroz de forno. São coisas que sempre existiram, você está mudando o nome, você troca de nome para falar que é tua técnica, é tua invenção, só que não foi. Então são essas coisas que me incomodam muito na hora que você vê dentro do artesanato, que se muda de nome para ganhar um glamour, para falar que você foi o que desenvolveu, que descobriu aquilo, mas que na realidade aquilo é uma técnica milenar.
Ou não, né? A gente teve esse problema com o design, né? E não era nem necessariamente para vender um ou outro, era só para desvalorizar o artesanato mesmo, né? Sim, Falar sim, assim, isso sim. aqui não é uma peça maker, é uma peça de design. Não, é óbvio, o design, eu respeito muito e eu sou grande fã de grandes designers, mas assim, ele se auto-intitula um grande profissional, ele se auto-intitula, acima de tudo, um artesão, porque ele faz aquilo com amor, ele faz tudo nos mínimos detalhes, né? Que nem a gente teve, há pouco tempo atrás, a gente teve uma conversa com a Lala Andreotti, que é uma artesã das queridas nossas, e a gente justamente tocou... Artesã, professora, mestra, mentora... Mestra, essa é tudo, e mais um pouco. Mas ela deixou muito claro, assim, a gente conversando sobre o tie-dye e tal, e ela explicando para a gente com todas as propriedades, com todos os argumentos, com todos os dados científicos, né, o que é o verdadeiro tie-dye e como que é. Você pode fazer uma leitura, você pode fazer uma licença poética, você pode fazer um estilo tie-dye, você pode fazer uma série de coisas. Mas o tie-dye de verdade, ele implica tingimento da fibra. Se não tingiu a fibra, não é tie-dye. É uma leitura do tie-dye. Então, é essas coisas que você tem que, às vezes, deixar muito claro para não vender peixe por lebre. Não. Gato por lebre. Gato por lebre, para você não trocar aquilo que você que está acontecendo pelo real, pelo sentido. Então, assim, a técnica do tie-dye quer fazer uma baita aula de tingimento com a melhor professora que existe no Brasil, vai lá na Pan-Americana e faz aquela aula. Você vai ter todo o conhecimento têxtil necessário para você ser uma baita professora de tie-dye. E quem quiser dar aula de tie-dye, faça aula com ela para poder dar aula de tie-dye direito depois. Vá aprender para ver como que funciona. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que bater cada vez mais na tecla. Vamos criar o respeito da certeza da educação que o artesão precisa ter. Então, assim, não é só você olhar, não é porque eu olhei um tutorial na internet que de agora em diante eu sou um artesão profissional. Não é. Você olhou... essa coisa, muito cuidado, viu, gente, com essa coisa dos tutoriais, né? A gente fez aqui um podcast há pouco tempo com a Nath Costa, né? E ela traz isso com propriedade, né? Ela fala, é óbvio que a gente usa os tutoriais para se inspirar, para ter ideias. É claro, a internet está aí para isso, né? Mas você vai buscar a especialização, o conhecimento de um modo formal mesmo, é no livro, é com o professor, é com o curso, não tem como... Não, e posso falar, Faiga, eu não sou nem tão radical, pode até ser como autodidata, ok? Eu conheço inúmeros profissionais autodidatas, mas todos eles sentaram a bunda na cadeira e foram aprender para poder falar. E foi muito tempo de estudo. Por exemplo, eu vou mudar completamente o assunto. Eu tenho um baita amigo meu, que é o Jorge Pereira, ele é adestrador de cachorro, o cara é autodidata nível master, mas é o cara que hoje em dia, aqui no Brasil, para mim, é o que melhor detém o conhecimento sobre adestramento de cães. Então, assim, não existe essa coisa da arrogância de ter que ir para a escola, qualquer coisa do gênero, não. Pelo contrário, mas existe sim a necessidade do conhecimento, se debruçar em cima de livro de pesquisa prática, pesquisa empírica, pesquisa intelectual ou acadêmica. O autodidatismo, ele também se apoia nas pessoas com as quais você convive, com as quais você troca, sim, né? Sim. Então, você vai lidar com pessoas que têm mais conhecimento que você também, e aí a forma como você absorve essa informação e depois você aplica. Uma outra professora que conversou aqui com a gente no Podcraft e que trouxe um conhecimento também muito abastado foi a Bia Barradas, né, artesã filosófica. E ela fala que o artesão, ele é teste, erro, teste, erro, teste, erro. Opa, um acerto, opa, uma ideia, teste, erro, teste, erro. É isso. E você colocar que, assim, às vezes você, por exemplo, chegou material novo no mercado. Na época que eu trabalhava na Gato Preto, nós tínhamos um ateliê de pintura dentro do marketing, onde era testada todas as tintas, todos os lotes, todos os produtos. E eram feitos testes diários, eram 4 ou 5 pessoas na época, testando a tinta para ver se aquela textura estava boa, se aquele lote, aquele pigmento estava correto. Na época que eu trabalhava, a importação de produtos no Brasil era muito limitada, que foi o começo dos anos 90, a gente ainda estava na época da abertura do mercado,
internacional, e aí você, quando chegava um lote de pigmento, ele era meio suspeito, você não tinha uma qualidade tão fiel a tudo. Então, por exemplo, eu lembro que teve, acho que, se eu não me engano, o nome da cor era Verde Vissier. Ficou um tempão fora do mercado, porque você não tinha o pigmento correto para poder fazer. Enquanto não saiu aquele pigmento, ele criava uma nata. Enquanto não saiu o pigmento correto, não foi trabalhado. Mas até você chegar nisso, era uma equipe de artesãos, e eu cito Marie Claire, a Marie Claire Peron, a Beth Buesso, o Celso, fugiu o nome da outra menina, que daqui a pouco eu lembro. Todos eles a gente tem contato ainda, que é legal isso. Todos eles ali, a Antônia Modunho, sentavam ali, ficavam no ateliê, testando tinta para ver se essa tinta estava funcionando. A propósito, a gente deixa um beijo aqui para o seu Almeida, para o Mauro, para o Eduardo. Né, para todo mundo. Nossos meninos queridos. Hoje na Gato Preto. A Gato Preto é meu coraçãozinho, eu tenho um coração lá. E aí, era um trabalho dedicado, super bacana, e assim, a gente pode falar, esse trabalho continua na Gato Preto. De ter artesãos lá dentro, trabalhando e testando, que é muito bacana, isso por parte da Gato Preto. Eu não tenho conhecimento se as outras indústrias de tinta fazem o mesmo, não vou falar, não sei se fazem ou não fazem. Algumas tiveram por um tempo, não sei se permanece, não né? Sei, não posso falar. A gente conhece todo mundo, conhece Corfix, conhece Trucolors, conhece Acrylex, mas eu não sei se eles têm hoje dentro do corpo deles de funcionário esse tipo de profissional. Eu sei que na Gato Preto tem, o que eu acho muito bacana. Tomara que eles tenham também, e se tiverem, palmas para todos, porque isso é realmente um respeito com o artesanato, você saber que todos os produtos são testados por artesãos para a gente saber a qualidade. Então é isso que às vezes a gente tem que ter consciência, que existe todo um estudo, todo um conhecimento para aquele material estar na mão, e que, assim, talvez você saber dosar. Eu lembro que o Marco Venturelli, por esses dias aí, estava falando alguma coisa de... ele estava me falando... Era algum produto que fizeram no teste, porque viram em algum tutorial de YouTube, e estavam substituindo aquele bendito produto por alguma coisa, e era uma revolta nele. E essa, eu não lembro qual era o produto, porque realmente para mim é irrelevante. Eu entendo a revolta dele, por único motivo. O Marcos é um cara estudioso do que ele faz. Ele realmente estuda o que ele faz. Ele pinta, ele faz, ele testa a tinta, ele sabe se a tinta tá boa, se não tá, se aquela técnica precisa de qual que compõe com qual para dar o efeito X ou o efeito Y. Se você altera um elemento ali, o efeito é completamente diferente. Por quê? Porque ele testou. Errou, acertou. Errou, acertou. Ele fez isso. Então, é essa questão que a gente tem que, às vezes, respeitar demais. O artesão, a gente fala de estudo nem sempre é o estudo só de acadêmico que a gente fala. É o estudo do produto, estudo daquilo que você faz. Eu pinto caixinha, que maravilha. Você é um especialista em pintar caixinha, então você já fez testes de todos os tipos para saber como que é melhor a tua caixinha. Exatamente. A gente não, é importante que a gente não está aqui só destilando uma opinião e metendo pau, né, em como você faz, ou como você trabalha, ou como você acredita. Nós defendemos só que não importa o que você faça o melhor. Isso deveria ser o óbvio, né? Dê o seu melhor em tudo que você fizer, e isso vai ser reconhecido. Acredita em você. Eu acho que a gente passou por fases. As crises, elas fazem isso, né? Elas acabam trazendo um ranço de muita insegurança, de muita baixa estima. Mas, gente, as crises sempre vão existir, porque a vida é cíclica, né? Olha, então... Faga, eu vou te falar uma coisa para você. Esse ano, eu completei 30 anos de artesanato, como profissional de comunicação no artesanato. Já vi muita coisa, já vi quase tudo, mas eu acho que faz pouquíssimo tempo que eu me dei o direito de opinar realmente sobre o artesanato, que eu me senti segura para falar o que eu acho do artesanato, de verdade. 30 anos depois, de eu pegar isso e falar assim, não, isso aqui, porra, meu, tá errado, tá certo, tá bacana, porque eu já vi isso, porque não é do estudo, a gente não teve um estudo acadêmico a respeito não existe uma faculdade ou um curso específico que te faça para uma profissional da comunicação especializada em artesanato, não existe isso.
mas existe a experiência, né? Assim, vamos lembrar que nem jornalista eu sou publicitária de formação, mas depois de 30 anos não dá para falar que eu não sou jornalista, óbvio que eu sou. Né? A gente aprendeu na prática, foram 30 anos editando, escrevendo, fazendo. Quantas coisas que eu não aprendi nesses 30 anos, né? Porque foi uma linha de aprendizagem, em cada etapa aprendendo alguma coisa. E hoje eu falo com segurança sobre aquilo que eu acredito realmente que falta educação no artesanato, que falta o estudo correto, que falta uma dedicação de todo o mercado que forme os artesãos, os novos artesãos com dignidade, e aí sim com mentoria, com mestrado, com propriedade, onde você vai ensinar o artesão a ser um profissional completo. E é uma culpa, sim, do mercado inteiro, que ninguém se preocupa com isso. Do pequeno artesão ao grande empresário. Existe um desleixo da sociedade em relação a isso. E isso, para mim, realmente me incomoda. Da gente olhar e falar assim, meu, será que... Eu me sinto meio ensaio sobre a cegueira, sabe? Da Saramago, eu falei, só eu tô enxergando isso daqui, só eu que tô vendo que... Só a gente, né? Que a gente tá vendo que falta. Ainda bem que a Faiga tá comigo nessa loucura. Não, mas eu acho que não somos só nós, não. É porque fala-se pouco, né? Dizem num outro assunto, que o bem é tímido, né? Isso é muito difícil, né, de lidar. Mas o meu bem aqui tá ficando bem cara de pau. Eu acho que a sabedoria da idade vem um pouco daí. Você vai perdendo alguns ais, né? Você vai falar, sabe, assim, não tem porquê. A gente, assim, vergonha do quê, sabe? Sabe aquilo que eu estava te falando? Não, sabe? Eu acho que nós não somos as únicas, tanto que você vê, quando a gente foi apresentar, né, o projeto do EAD para um grupo seleto de professores, pessoas que a gente acredita, que a gente respeita, e todos eles estavam ali unidos, falaram, puxa, que bálsamo, que bom, que alguém que pensa como a gente, porque eram muitas pessoas pensando a mesma coisa, achando que estava sozinho. Ah, né? Sim, óbvio, né? Que a gente ainda bem que a gente tem uns poucos que vêm com a gente, né? E que continuem vindo. Só que assim, a exemplo do EAD, a gente quer fazer crescer, né? A gente quer fazer o EAD, para quem não sabe, é ensino à distância, vem daí que a gente pensa no ensino à distância do artesanato, de poder levar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe uma adesão baixa, por exemplo, no ensino pedagógico, no ensino da criatividade. As pessoas... Eu queria muito entender o porquê da baixa adesão nesse quesito. Eu acho que é porque fala-se pouco, ainda é muito tímido falar que precisa-se de formação para o artesão, que precisa estudar, que existem outras opções para ele. Eu não sei se existe uma coisa... Só a prática da técnica. Acho que as pessoas também têm aquela coisa, estudar é coisa de criança ou de jovem. Pelo amor de Deus, gente, então eu tenho 3 anos. E eu, imagina, acabei de pedir bolsa aqui, você testemunha, acabei de falar, arruma uma bolsa aí para mim. Porque, assim, uma outra realidade, que a gente vem, graças a Deus que a gente estuda, continua estudando, e a gente acabou de ter uma aula com o Karnal, onde ele é bem categórico. Esquece, filho, para você continuar vivo no mundo, você vai ter que continuar estudando pro resto da vida. Não existe mais o voo para... Aquele plano, né, infantil de o que você vai ser quando você crescer. Eu vou fazer tal coisa que eu nunca mais vou precisar estudar na vida. Né? Não existe. Isso não existe. Não existe. Isso daí virou conto da carochinha. Então, bem-vindo à realidade. Por que você vai ter... mas eu sou artesã, não preciso aprender. Precisa. Por exemplo, esse ano na pandemia, quantas coisas você não aprendeu? A mexer na internet, a mexer nos aplicativos, a abrir um Zoom, a abrir um Google Meeting, é o que eu brinco, né? A nossa cabeça tá uma maternidade de neurônios novos que nasceram. Não, só o fato de você ser um artesão, isso já te coloca em contato com conhecimento, porque eu duvido que você, fazendo qualquer coisa artesanal, se foque só numa técnica. Você pode até se especializar em uma, mas você vai dar uma circulada por alguma outra, não tem como, os materiais são semelhantes e eles permitem, o mercado ele une as pessoas, e como eu acredito muito, o artesanato ele é muito generoso, então as pessoas
elas são generosas para compartilhar o seu conhecimento, né? E eu acho que a gente está tentando, por meio do EAD Craft, fazer essa abertura das aulas, de estender as aulas pelo Brasil afora, porque a gente entende que, independente de pandemia, o conhecimento ele precisa ter asas e ele precisa voar, ele precisa ir longe. Então, às vezes, se você tem um bom professor aqui em São Paulo, ou lá no Mato Grosso do Sul, ou lá no Acre, independe de onde que você vai, de onde seja a origem desse professor, e se ele pode chegar a você por um preço acessível, porque eu acho que isso também é importante. A educação nem sempre implica em valores altos, talvez a gente pode, quanto mais a gente deixar a educação democrática e acessível a todos, mais benéfico um país se faz da educação. Eu acho que é isso que a gente também tem que entender. A gente prega tanto que a gente quer um país melhor, só que a única forma do nosso país melhorar é por meio da educação, não existe outro modo. A gente não dá para todo mundo ganhar na Mega Sena ao mesmo tempo. A gente não vai ficar rico todo mundo ao mesmo tempo. Só a educação que pode levar a gente a ter um conhecimento melhor. Todas as histórias de crescimento das pessoas, veio por meio da educação, por meio do estudo. Seja na hora que for, foi a educação que fez com que essa pessoa crescesse. E eu posso falar, hoje, por exemplo, estava falando de uma bailarina, ontem, de uma bailarina que está em Nova York agora, tal. Foi alguém estendeu a mão e deu uma educação para ela, de bailarina, mas foi uma educação. Então, é isso que a gente tem que entender, que independente, por que não pensar na formação de novos artesãos, desde da escola, de formar aquela pessoa de uma forma bacana, seja nas comunidades, seja nos... eles já aprendem, eles vão lá, eles aprendem a fazer a renda, ou a palha, lá do jeito... Ok, mas como que é essa venda? Como que acontece essa integração? Como que eles interagem no mercado? Como que eles colocam o produto deles para vender na internet, que agora a venda só está acontecendo? Como que eles vão se adaptar ao Pix? Chegamos ao Pix. A gente está falando de empreendedorismo, né? E o empreendedorismo artesanal, ele é uma outra realidade que veio para ficar, já está aí há um tempo, e se você ainda não se atentou a isso, eu não sei em que planeta você está. Então, realmente... Viva a economia criativa, né? Exatamente. Somos criativos, vamos viver a economia criativa. Então, é isso que a gente precisa aprender e cada vez mais lançar a mão dessas ideias, com a certeza de que assumir que você precisa aprender não é se denegrir, pelo contrário, é você crescer de uma outra maneira, você vai crescer mais a partir daquele novo conhecimento que você vai aderir. E aí você vai formando as conexões, porque você vai conectando, aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, aprende uma coisa colar, e dentro dessas você vai se diferenciando como um produto novo. Porque vamos falar na linguagem de artista, essa mistura de cores das tintas que formam uma cor nova e vai te dar um novo efeito. E é isso que acontece. Então, quanto mais novas tintas você formar e mais novas tintas se unirem, melhor você vai ter um novo prisma, uma nova paleta de cores em cima daquilo que você vai fazer, né? Então é um novo colorido, né? Talvez seja a palavra. Agora pergunto eu a você, Faiga, cenas do próximo capítulo, qual será a 4ª temporada? O que você... Ai, gente, eu espero que seja o sucesso do empreendedorismo artesanal, da economia criativa, porque eu acredito muito no artesão. Quando a bomba caiu e ninguém sabia o que fazer, foi o artesão que levantou a primeira bandeirinha e que realmente estendeu a mão para quem estava ali, né, desacreditado. Hoje a gente já está começando a aquecer, a reaquecer a economia, começando a gerar empregos novamente, então... Aí o artesão, ele não pode se deixar esquecer num momento como esse. Eu acho que ele tem que manter a sua força, porque uma das máximas do empreendedorismo é que você chegar ao topo nem é o mais difícil, né? O difícil é você se manter ali. Então, eu acho que o artesão, ele é muito rápido, até porque ele é muito criativo e tem grandes ideias. Então, ele chega muito rápido num lugar de destaque.
que ele entenda o seu valor. Eu sou uma grande defensora disso, nós somos, a Beth, sabe o quanto a gente briga por isso e o quanto a gente sofre com isso. O sonho é que o artesão ele entenda o seu valor, ele respeite o seu valor e que ele propague o seu valor. E com isso, eu acho que o artesanato, todos nós do artesanato ganhamos. Eu só preciso dizer uma coisa, porque já que a história, a gente está se calcando em uma cena de minissérie ruim, a 4ª temporada, eu digo uma coisa: eu sei o que você fez na pandemia passada. Então fica esperto que a gente está de olho. Semana que vem tem mais. Um beijo grande em você, Faiga, como em todo mundo que está com a gente. Um beijo. Hoje a gente está mais ácida, mas é uma acidez para o bem, não é uma acidez nem de longe para o mal. Um abraço em todo mundo e vamos pensar, né? Vamos seguir a semana pensando em tudo isso. Aceitamos críticas, aceitamos conversa, isso é muito importante, tá? Isso daqui queremos conversar muito. Vamos deixar bem claro que aqui em momento algum está sendo dita nenhuma verdade absoluta, ninguém é dono da verdade aqui, a gente está aberto totalmente ao debate, como vocês podem reparar, é uma conversa bem descontraída, sem nem roteiro praticamente entre mim e a Faig, e a gente só realmente quer conversar sobre artesanato. Então a gente estende o convite a todos vocês. Opinem, debatam, nos chamem para conversar, que a gente vai estar sempre à disposição. Um beijo grande, até semana que vem. Eu queria fazer as minhas finalizações aqui, vou roubar uma frase do Steve Blank, que é o Godfather, o padrinho do Vale do Silício, né? Ele deu uma palestra essa semana, de um congresso aí que eu estou participando, e ele traz uma informação sobre empreendedorismo. Então, apesar de falar muito de tecnologia, na verdade ele falou de empreendedorismo, e eu acho que isso muito se aplica ao artesão. Ele diz que empreender não é uma linha contínua de evolução, é algo que requer tempo, vontade e coragem. Nós sabemos que não é fácil e que no meio do caminho há muitos erros e acertos. A recompensa, no entanto, é satisfatória. O empreendedorismo move vidas, soluciona problemas e nos leva para frente. É isso que a gente acredita sobre o artesanato também. Confia que ele vai levar a você, a nós, a todos, a sua família, muito longe, porque a gente tem esse propósito. É isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Até mais. Um beijo. Só mais um pouquinho em casa. Quase acabou.